e eis uma nuvem branca. E sentada sobre a nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem, e tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E o outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que estava sentado sobre as nuvens: toma a tua foice e a ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Está chegando um grande dia. O grande dia onde Cristo Jesus vai fazer a colheita. Você está pronto para ser colhido por Cristo Jesus? Você está pronto para ser levado para o céu? Se Cristo Jesus voltasse hoje, você tem convicção da sua salvação? Que possamos cada dia mais estar mais próximo desse Deus maravilhoso. Vamos cantar Deus de Israel. Que Deus nessa noite continue sendo o nosso Deus. Toque minhas mãos. Já vai sair, né? Probleminha técnico é assim mesmo. Enquanto o nosso amigo não encontra a música, eu quero aproveitar para reforçar mais uma vez o nosso convite. Você que está em casa, por favor, não deixe de nos acompanhar aqui na igreja nessa semana de oração. Deu certo aí, meu jovem? Salvador, tu és Salvador.
Que bom que você está aqui essa noite. E que bom também que você está nos acompanhando aí. Quero mandar aqui o nosso boa noite para a nossa irmã Edith. Ela disse assim: boa noite, queridos irmãos. Boa noite, irmã Edith. Aqui também a nossa irmã Minaildes. Boa noite. Boa noite, irmã Minaildes. Aqui também a Jamari. Boa noite, Jamari. Deus te abençoe também. A irmã Romilda está lá na Barra nos acompanhando. Irmã Romilda, Papai do Céu abençoe a senhora também. Está dizendo assim: boa noite, povo de Deus. Aqui também boa noite para o Diego. Boa noite, Diego. A irmã Lúcia. Boa noite, irmã Lúcia também. E o Joás também está aqui nos acompanhando. Boa noite, Joás. E tem mais aqui, tem a Tânia nos acompanhando também. Boa noite, Tânia. Que Deus te abençoe. Então alguém diz assim, ó, a Lúcia Mazzaroni, ó, tá travando. Destrava aí, gente. Então ela tá falando aqui, destrava aí. Não tem aquele comercial, destrava aí. Vamos destravar aí. Que Deus abençoe você. Nesse momento eu queria pedir para vocês que estão aqui na congregação se colocar em pé. Nós iremos cantar a música Meu Pastor, CD Adoradores. Vamos cantar com o coração alegre, com entusiasmo, e vamos dizer para o nosso Deus: Senhor, eu estou aqui em pé, porque eu quero receber a Tua bênção em minha vida. Vamos cantar então? Meu Pastor. De mim afastas todo mal.
Querido Deus, eu sei que de alguma maneira, Pai querido, o inimigo vai trabalhar para que essa semana não seja uma semana abençoada na vida dessa igreja. Pai querido, temos tantos detalhes, tantas indiferenças para acertar, Senhor. Mas quando o teu povo, ele busca ao Senhor, sinceramente, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o Senhor opera milagre. E em ti, Senhor, não faz diferença se é com pouco ou com muito, pois tu opera o milagre, Senhor. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui. E alguns motivos especiais nós queremos interceder essa noite. Primeiro, Deus, eu te peço que o Senhor batize a tua igreja com o Espírito Santo, Deus. A menos que a igreja não esteja capacitada, através do Espírito Santo, nós nunca iremos cumprir com a tua missão. Segunda coisa que eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide dos nossos filhos, Deus. Nesse mundo de pecado, de tentação, de provações, por favor, Deus, proteja os nossos filhos. Que o Senhor possa mantê-los, aqueles que estão na igreja. E que o Senhor possa atraí-los, aqueles que estão fora da igreja. E aqueles que nunca entraram, possam entrar um dia por essas portas. Pai querido, a igreja central, Senhor, eu te peço que o Senhor envie novas famílias, Senhor. Famílias que já venham prontas, cheias de talentos, para nos ajudar no dia a dia para essa igreja avançar. Quarta coisa que eu te peço, Senhor, é que o Senhor cuide dos pastores, dos líderes, dos políticos, para que possamos ter uma sociedade, igreja, mais de acordo com o teu ideal. Outra coisa, Pai querido, que eu te peço, também nós estamos no mês da primavera, Senhor. E sempre a igreja, por mais de 50 anos, ela faz uma festa, onde as pessoas se rendem ao Senhor, entregam seus filhos para ser batizados ao Senhor, dando seus primeiros passos. Por favor, Deus, toca nos corações dos pais, para que entender que os seus filhos, o Senhor apenas emprestou e um dia o Senhor vai pedir de volta. E que eles possam poder entregar para o Senhor, que possamos ter uma farta colheita nessa primavera. Deus, eu também te peço por duas coisas especiais, Senhor. Uma é que o Senhor envie recurso para que possamos construir uma nova igreja aqui em Aracruz, Senhor. Em qualquer bairro, em qualquer lugar, Senhor. Mas nós precisamos abrir uma porta para que as pessoas que moram longe não tenham nenhuma justificativa ou desculpa ou empecilho para dizer a igreja está muito longe, eu não posso ir, eu não sei onde fica. Por favor, Deus, precisamos ampliar a porta da salvação dessa cidade. Outra coisa que eu te peço, Senhor, encarecidamente, nós precisamos de recursos nessa igreja. Precisamos avançar, os nossos bancos não são mais bancos adequados. A nossa fachada precisa ser melhorada. A nossa plataforma precisa também ser modificada. Deus, envia recursos, talento e harmonia para que essa igreja possa ser em breve reconstruída ou feita do nada, Senhor. Tu tem todos os tesouros e recursos em tuas mãos. Outra coisa, Senhor, que não posso deixar de interceder pela igreja de bairro de Fátima. Tem uma rua que passa na frente daquela igreja, Senhor. E aquela rua é um valão. E aquela rua poderia ser coberta para que os seus moradores e a igreja pudesse ser melhor representada. E os moradores tivessem uma melhor qualidade de vida. Eu te peço por isso também, Senhor. E finalmente, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha ter misericórdia da tua igreja, Senhor. Que o Senhor converta os nossos corações, Senhor, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nessa noite, eu quero convidar aqui o Marcelo. A partir de amanhã, nós vamos estar fazendo alguns sorteios. Nós estamos nos ajeitando ainda. Nós estamos começando nossa semana de oração e algumas coisas ainda precisam se ajeitar. Então, a partir de amanhã, nós estaremos fazendo alguns sorteios especiais, alguns brindes. E o Marcelo ele vai pegar o microfone aqui. E antes de o Marcelo começar passar a mensagem dele nessa noite, eu quero, como o Marcelo é uma pessoa que eu sei que tem o conhecimento bíblico, eu quero trocar algumas ideias aqui com o Marcelo. Marcelo, o livro de Apocalipse é um livro assim que está cheio de símbolos.
Certo? Acho que aqui, Marcelo, nós dois aqui, isso, bem certinho. É um livro cheio de símbolo. E quando nós abrimos aqui, pelo menos no capítulo 13, já fala de uma besta, de 10 chifres, 7 cabeças e 10 diademas. E ainda com nome de blasfêmia, de assustar, né, Marcelo? E no mundo teológico, eu sei que você sabe que existem 3 escolas. Uma escola que olha para o livro de Apocalipse e ela diz o quê? Para esse livro de Apocalipse, tudo já se cumpriu. Então, uma escola que diz assim, ficou lá no passado. Porém, existe uma escola que diz assim, nada se cumpriu. Tudo ainda está tudo no futuro. E tem uma linha, que essa linha é a linha que normalmente a igreja adventista aceita. Que linha é essa, Marcelo? Essa é a linha mais equilibrada, que vai mostrar que são eventos que estão em acontecimento. Que bênção, né? Desde o passado, vai abranger até o futuro. Estão em andamento. Então, é uma linha histórica, ou seja, ela tem início, meio e fim. Exatamente. Os evangélicos, eles têm muito medo de encarar o livro de Apocalipse. E talvez o medo se deve a essas imagens, né? Assustadoras, né? Sim. Besta, 7 cabeças, chifre. Toda vez que a Bíblia ela se refere a um animal, normalmente o que significa, Marcelo? Normalmente, nem sempre se aplica, mas em geral, no contexto apocalíptico. Em geral, está se referindo a um rei ou um reino. Um rei ou um reino ou um poder. Então, durante essa semana, você vai ter o privilégio de se aprofundar mais a respeito desse tema. Então, eu quero convidar você que está nos acompanhando aí nas redes sociais e você que está aqui na igreja, você que tem dúvida, pastor, eu tenho aqui uma pergunta, pode escrever. Você pode colocar na parede aqui o orador essa semana. Lá nós dizíamos assim, nós temos que apertar, se miar é gato. Então joga na parede, se miar é gato. Então pode fazer só, como se diz lá na mira da verdade. Bota na mira. Me coloca aí. Faz uma pergunta, pastor, eu queria saber isso aqui, eu li, não compreendi, tenho dificuldade. Então os temas são de suma importância. Então nesse momento, que Deus te abençoe. Marcelo é o ancião da igreja de Santa Cruz. Ele é formado em filosofia, trabalhou muito tempo como obreiro bíblico e do curso de teologia, que são 4 anos, Marcelo fez 3. Então, faltou um pouquinho, mas ele quis trabalhar ali, concluir a sua faculdade de filosofia e é alguém que tem muito conhecimento bíblico e que Deus te abençoe nessa noite, tá, Marcelo? Amém. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe hoje e amanhã. Nesse momento, o púlpito é todo seu. Boa noite. É bom estar com vocês aqui. Prazer, né? Quando o pastor nos convidou. Só falei, pastor, fala qual é o tema da semana e marca o dia. Só falei que não tinha condição de vir ontem, porque estávamos em um evento ontem lá na igreja. Mas é bom estar aqui. Durante a semana vamos trabalhar em 2 temas importantes da palavra de Deus. Né? Ontem vocês ouviram falar sobre o céu, não é isso? O lar que está sendo preparado para nós. E nós então vamos dar continuidade, né, à sequência desse assunto. E eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia agora, né, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, onde vamos tirar o nosso texto bíblico inicial desta noite. João, capítulo 14. Nós vamos orar e depois vamos ler o texto. Feche seus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos, porque aqui estamos nesta noite, juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nesse momento, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, com tudo que nela existe. Entregamos as nossas preocupações, os nossos questionamentos e dúvidas a respeito da Tua Palavra, as nossas alegrias e tristezas, e clamamos para que o Espírito Santo esteja conosco nesta noite, iluminando a nossa mente para a compreensão da mensagem que vamos participar. Abençoa cada pessoa que veio aqui esta noite, ó Deus. Abençoa cada ouvinte que está aí no seu lar, ou onde quer que esteja acompanhando pelas redes sociais. Que todos nós, que almejamos o lar,
o reino dos céus, possamos nos preparar para chegar lá. Não merecemos nada, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando se fala do céu, para chegar no céu, vai envolver uma viagem para o céu. Eu gosto muito desse texto de João 14, inicialmente aqui, porque ele fala desse lugar. Você acompanhar aí, a partir do versículo 1 até o 3, vai dizer assim, palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto é bacana, viu? Esse texto ele traz uma promessa de um lar, de um céu, né, de um reino especial. Esse texto ele traz um apelo. E esse texto traz também um convite, né, um convite de uma viagem para chegar lá. Gosto da expressão quando Jesus fala assim, voltarei para levá-los. Ou seja, Jesus voltará para nos levar até esse lugar. Ou seja, uma viagem. Né? Eu coloco o tema para a gente aí, fazendo um favor. Né? Vou falar para vocês, o tema de hoje é embarque, olha aí, embarque encerrado. Não sei quantos vocês já viajaram, né, para algum lugar, de trem, de avião, de carro, de carona, de barco. Eu sou mineiro e dificilmente eu perco o trem, tá? Quando eu sair 6 horas de casa, já vou, que eu quero chegar lá antes das 7. Mas é 7h30, eu quero chegar antes das 7. Eu gosto de chegar mais cedo, eu gosto de viajar, chegar mais cedo, nunca perdi o trem, tá? Eu sou mineiro, nunca perdi o trem. Mas imagina essa cena aqui, você chegando no local para embarcar e de repente chega lá, está encerrado, o embarque encerrado, os portões estão fechados, perdeu-se a viagem. Já imaginou? Pensa, você pensar naquilo que nós fazemos para viajar, quando é que começa a nossa viagem? É quando você entra no avião? É quando você entra no carro? Quando você senta na poltrona do ônibus? Quando você está dentro do trem? Não. A viagem começa quando você decide viajar. E aí vem os preparativos, tempo de espera, recursos, compra uma roupa nova, não é mesmo? Uma mala, uma bolsa que precisa. E aí a viagem começa quando você decide. A viagem para o reino dos céus, ela começa quando você decide aceitar Jesus como seu Salvador, então começa a viagem para o reino dos céus. E esse texto fala dessa viagem e que não estaremos sozinhos nela. Tá? Então é bem importante você prestar atenção no tema de hoje, que vai falar de embarque encerrado. Um tema bem interessante e ao mesmo tempo é um tema assustador. O texto nós já lemos. Eu quero ler com vocês aí uma passagem do livro Vida e Ensinos, da primeira visão da irmã Ellen White. E na sua primeira visão, ela viu um caminho estreito e extremamente desafiador do tempo do fim. Viu pessoas desistindo e outras perseverando até o fim, mesmo tendo que se desprender, né, de tudo desse mundo, até mesmo os seus calçados, ao ponto de deixar marcas de sangue nas paredes de um penhasco devido aos ferimentos nos pés, onde eram sustentados apenas por uma corda e um ato de fé. Mas quando ela vê as inimagináveis maravilhas do céu, no final de tudo isso, ela começa a chorar, pois não queria mais voltar para essa terra com todo o sofrimento. É maravilhoso como ela descreve, né, a alegria de ter visto esse lugar, e depois fica triste e chora porque não queria sair mais de lá. Na sua visão, ela viu esse lugar, né, e é para esse lugar que nós vamos, muito em breve, vamos chegar nesse lugar. Nessa viagem haverá um embarque, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E então quero conduzi-los para o Apocalipse agora. É de onde vamos falar sobre essa questão do embarque. Apocalipse capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia. Você que está em casa, você que está acompanhando pelo celular, pelas redes sociais, você pode abrir também a sua Bíblia e acompanhar o texto bíblico aí de onde você está. Apocalipse capítulo 14. O pastor já leu aqui um trecho desse capítulo. Inclusive leu até o texto que eu separei, né? Mas não tem problema, tá? Achou aí?
versículo 6 e versículo 7. Diz a palavra de Deus: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Esse texto, ele fala de um anúncio de uma mensagem, que podemos também traduzir como um plantio de uma semente. O outro texto que vamos ler é o versículo 15, já foi lido aí pelo pastor. E esse versículo diz assim: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Olha o que nós temos aqui nesse texto aqui. Nós temos duas coisas: um tempo de plantio da semente, e nós temos o tempo da colheita do resultado daquele plantio. A ceifa, a colheita. E nesse intervalo entre as duas acontece algo interessante, e é o que nós vamos entender a partir de agora. O que acontece nesse contexto? Não está passando. Ok, passou. O que nós temos aqui são solenes cenas ligadas ao tempo, né? A obra final da expiação elaborada por Cristo. Os interesses nela envolvidos são de grande seriedade para todos nós, né? Para todo cristão. O juízo se realiza agora no santuário celestial. Há muitos anos essa obra está em andamento, tanto para os mortos quanto para os vivos. Na solene presença de Deus, nossa vida deve passar por exame, por completo. Hoje, mais do que qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à admoestação do Salvador. Marcos capítulo 13, 33 diz assim: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Você não sabe quando o portão de embarque será encerrado, fechado. A advertência é séria. Não temos como saber quando será, mas vai acontecer. Um dia, a porta da graça se fechará. E está nesse texto que nós temos aqui, porque ele fala da chegada do juízo, depois ele fala da colheita. Então chegará um tempo que a porta fechará. Não está passando, jovem. Está agarrando aí. A porta da graça se fechará. E aí, o que vai acontecer? Nós vemos esse texto aqui, claramente que é visto aqui, é que há um tempo de julgamento, chegou. O texto fala isso. A hora do juízo chegou. E também um tempo de colheita. Depois de anunciada a mensagem dos 3 anjos, toda pessoa estará definida e marcada ou para a vida ou para a morte. A colheita está madura, como diz Mateus 24, versículo 14. A hora de colher é depois da hora do juízo. Primeiro o juízo, o julgamento. Depois que encerrar-se o julgamento, então vem a colheita. Enquanto o julgamento ocorre, a porta da graça permanece aberta. Mas um dia ela vai se fechar. Isso vai acontecer. O portão de embarque, Jesus Cristo. Então tem um 4 aí na letra. Em João 10, versículo 9, o próprio Jesus falou: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E esse texto ele é magnífico. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Cristo é a porta, né? Então, podemos dizer que enquanto Ele estiver intercedendo por nós diante de Deus, a porta da graça estará aberta. Mas isso não é para sempre. Um dia, o portão de embarque, ele vai ser fechado. Ninguém mais poderá passar, ninguém mais poderá embarcar-se. Chegará o dia em que a porta se fechará, o embarque será encerrado. Pessoas que passaram por ele estão de um lado, pessoas que não passaram estarão de outro lado. E essa advertência é muito importante para nós. Quando se encerrar a obra do juízo, de investigação, que começou de 1854 para cá, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida,
ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Um pouquinho antes. A irmã Ellen White, ela descreve que esses eventos não serão demorados, serão eventos rápidos. Tá? É só você conferir no capítulo 16 do livro Eventos Finais, você vai encontrar essa frase lá. Serão eventos rápidos que vão acontecer, vão ocorrer. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, ele declara, aí o capítulo 22, 11 e 12, olha o que ele diz: continue o justo fazendo justiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse episódio aqui, ele acontece após o fechamento da porta da graça. Porque após encerrar-se os portões de embarque, não haverá mais oportunidade de salvação. O destino então está traçado para todas as pessoas. Para todos. Em todos os lugares. Não haverá mais uma oportunidade de salvação. É por isso que Jesus escreve: o justo continuará sendo justo. O ímpio continuará praticando as suas impiedades, até que Jesus venha para dar a recompensa para cada um. Para dar recompensa a cada pessoa, ou a vida eterna, ou a morte. Agora tem um detalhe interessante, que eu quero mostrar para vocês aqui. O portão de embarque é aberto. A porta da graça sempre esteve aberta. Lá no Éden, a porta se abriu. Lembra disso? Leia Gênesis 3,15, vai saber que a porta se abriu quando Deus fez a promessa. No dilúvio, a porta se abriu quando Deus idealizou um barco, uma arca para salvar aqueles que queriam ser salvos. Na cruz, a porta se abriu. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A porta se abriu e chegou até nós. Agora, tem um detalhe interessante. Portão de embarque fechado. No Éden, a porta se fechou. No dilúvio, a porta também se fechou. Após a cruz, a porta se fechou. A porta se fecha para quem morre. É isso, morreu, a porta se fechou. Haverá um dia especial para o fechamento da porta da graça. Depois que ela se fechar, não haverá mais opção, não haverá mais escolha, não haverá mais salvação para aqueles que não aceitaram Jesus. E isso é uma realidade, às vezes dura de se ouvir, mas é a realidade. Mas ninguém precisa se perder. O que Deus dirá para nós nesta geração? O que é que Deus tem para dizer para você que está aqui esta noite? O que é que Deus diz para você que assiste aí da sua casa, do seu celular, da sua televisão? Nós que vivemos à luz do cumprimento das profecias, o que é que Deus diz para nós hoje? Nós podemos levar conosco. Nós temos o conhecimento de toda a verdade. Não podemos apresentar desculpas. Não haverá escusas. Não podemos dizer, não, eu não sabia, eu não conheci, eu não tive a opção de escolher. Ninguém poderá usar essas desculpas. Quando o portão de embarque se fechar, quem ficou de fora não poderá mais viajar para o reino dos céus. Estará perdido, perdido para sempre. Sabe, mas nem tudo ainda está perdido, porque a porta da graça ainda não se fechou. O embarque ainda não está encerrado para você nem para mim. O embarque não está encerrado ainda para o seu familiar, para o seu amigo. Não está encerrado, para a sua família. Para você que está em casa, o embarque não está encerrado ainda. Agora, tem um detalhe interessante, e eu quero encerrar com esse detalhe. É que nós não podemos saber quando a porta se fecha. E eu vou dar dois exemplos aqui. Um exemplo do Antigo Testamento e um exemplo do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 7. A história do dilúvio. Capítulo 7 começa dizendo que Deus então mandou Abraão entrar, mandou Noé com sua família entrar na arca. E ele entrou. As pessoas não perceberam. Passaram-se 7 dias. A porta já estava fechada, mas ninguém percebeu. 7 dias depois,
Então, zombarias, gritarias, festas. Então, 7 dias depois, começou o tempo a mudar e veio o dilúvio. As pessoas não perceberam quando a porta se fechou. O outro episódio do Novo Testamento, Mateus 25, na parábola das 10 virgens, quando as 5 imprudentes saíram para comprar azeite, tentando se preparar de última hora, enquanto saíram, a porta se fechou. As preparadas entraram e a porta se fechou. Quando elas chegaram, depois da procura do azeite, a porta estava encerrada. Sabe o que eu vejo nesse detalhe interessante? É que nós não podemos saber quando o portão de embarque será encerrado. É por isso que Deus fala para nós hoje, nesta noite. Fala para você que está sentado aqui e fala para você que está em casa aí também, assistindo pelas redes sociais. E sabe o que ele diz para você? Ele diz que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 7. A última frase diz assim: hoje, 13 de setembro de 2020, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para nós que estamos vivendo hoje, essas são as palavras de Deus. Olha, você não pode saber o dia que a porta vai se fechar. Então, meu amigo, hoje, se você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o vosso coração. O meu apelo para você que está aqui essa noite é esse. Não decidiu ainda? Não escolheu ainda? Não está pronto ainda para viajar com Jesus? Então, hoje é o dia de escolher. Primeiro passo, decidir viajar com Cristo para o reino dos céus. Para você que está em casa do mesmo jeito. Tá? Se você ainda não escolheu, hoje é o dia de escolher. Hoje, eu acredito que o Espírito Santo fala no nosso coração. Ele fala para você que está aqui na igreja e fala para quem está em casa também. Filho, abra o coração. E aqui eu falo de outra porta para encerrar. A porta da graça, Deus abriu e Deus vai fechar. Mas a porta do seu coração, só você para abrir. Deus não pode abrir essa porta. Então eu apelo para você nessa noite. Abra enquanto há oportunidade. Abra enquanto há oportunidade de viajar com Cristo. Meu desejo é que você e eu possamos passar pelos portões de embarque e muito em breve viajar com Cristo para o reino dos céus. Então decida-se hoje por Cristo. Esse é o meu apelo, minha oração por você. Amém e amém. Marcelo, muito obrigado pela mensagem, mas não quero que você saia agora não. Marcelo está falando sobre a porta da graça. E porque, pelo que eu entendo um pouquinho, e o que você falou, parece que existe 3 situações de fechamento da porta da graça para a pessoa. Uma é que a pessoa, se ela morrer hoje, a porta da graça já fechou. A segunda é quando Cristo terminar sua intercessão lá no céu. E quando ele falou assim, terminou. Mas parece que existe um terceiro momento, que é um texto que você leu no livro de João, que parece que quando a pessoa resiste ao Espírito Santo, mesmo ele não estando morto, ele também já pode fechar a porta da graça também para ele? Possivelmente, né? Porque a resistência ao Espírito Santo é praticamente uma negação da verdade, da fé. Então, as pessoas resistem ao Espírito Santo, ele está escolhendo e a porta está se fechando para ele. Porque é o Espírito Santo que convence. Então, se Exatamente. o Espírito Santo não convencer mais o sujeito, ele rejeitou o Espírito Santo, então não há mais salvação. Quando Jesus encerra o ministério de intercessão dele nos céus, paralelamente o Espírito Santo encerra o seu ministério aqui na terra. Ok. Entendeu? Então, quando a pessoa resiste ao Espírito Santo, mesmo que Cristo esteja ainda trabalhando no reino dos céus, intercedendo pelas pessoas, a porta está se fechando para as pessoas, porque é o Espírito Santo que faz o trabalho aqui. Então, já, mesmo vivo, já está perdido. Exatamente, para ele se fechou a porta. Então, isso é muito importante. O Espírito Santo, hoje, nós temos 2 pessoas da Trindade trabalhando. Vamos dizer assim, todas as 3 pessoas da Trindade trabalham diretamente na salvação do ser humano. Mas Cristo hoje está como um mediador lá no céu. Isso. E o Espírito Santo aqui. Então, parece que vai ser lá, encerra lá, e o Espírito Santo encerra aqui. Encerra aqui, exatamente. E aí fecha a porta da graça. Fechou-se. Marcelo, eu tenho uma pergunta. Eu vim de outra igreja
E nessas outras igrejas nós aprendemos que haverá uma oportunidade para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, depois eles vão passar pelo momento de angústia, momento de tribulação, e vai ter uma salvação para ele. E essa porta da graça, então, se abre segunda vez ou não existe isso? Então, na minha Bíblia não tem essa mensagem. Mas a sua Bíblia é que os cristãos usam, ou a sua Bíblia é uma... Eu acredito, a minha Bíblia é que os cristãos devem usar, né? Talvez não chegar a essa parte, mas essa mensagem, ela não existe na Bíblia. Ou seja, não haverá uma segunda oportunidade após o fechamento da porta da graça. Porque quando Cristo encerrar o seu ministério no santuário celestial, ele vai sair do santuário. E aí chegaremos a um outro estágio do tempo do fim, que é a volta de Jesus. O texto foi bem claro aqui. O texto foi bem claro, porque ele diz que quando encerrar o seu trabalho, Jesus vem para dar recompensa a cada um. Que bênção. Esse trabalho que você fala que ele encerra, significa que todos os seres humanos que passaram aqui, deixa eu ficar na frente da câmera aqui, senão as pessoas só ouvem minha voz. Todos os seres humanos que passaram aqui no planeta Terra, eles vão ser julgados. Todas as pessoas. Então, quando terminar esse julgamento, então que a porta da graça se encerra e Cristo Jesus retorna aqui à Terra. Exatamente dessa forma. Todas as pessoas passarão pelo julgamento, né? Ok. Aqui, do público aqui que estão aqui nos assistindo, alguém tem alguma pergunta a respeito do tema do fechamento da porta da graça, alguma curiosidade? Se você quiser perguntar, o professor tem coragem de responder. Alguém tem? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por você ter nos acompanhado hoje. Amanhã, o tema é espetacular. Hoje foi apenas para dar sabor, para deixar aí com água na boca, mas se tem um tema, amanhã esse é fantástico. Esse de hoje, mais ainda, mas o de amanhã é de deixar você aí já pensando o que é que ele vai falar. Nós vamos postar nos grupos. Já quer adiantar, Marcelo, o que você quer falar amanhã? Ou quer criar suspense? Vamos falar de uma zona de turbulência, né? Então, zona de turbulência? Zona você já pegou um voo e aconteceu alguma turbulência? Exatamente. E você ficou com medo, Marcelo? Assusta a gente, né? Assusta. Dá um esfriado. Dá um frio na barriga? Corpo, né? Então, amanhã, zona de turbulência, no livro de Apocalipse. Então, você não pode perder. Eu vou convidar, então, a todos que se coloquem em pé. Nós iremos pedir ao nosso irmão Marcelo que encerre a programação dessa noite com a oração. Oremos, então. Grandioso Deus e Pai, graça nós te damos nessa noite por nos permitir estudar a sua palavra. Esse tema do fechamento da porta da graça, ele é muito importante para nós hoje, que ainda temos a oportunidade de tomar a nossa decisão, de nos prepararmos para muito em breve embarcarmos em uma viagem rumo ao reino celestial. Para cada um de nós, ó Deus, que ouviu essa mensagem, que precisa tomar uma decisão nessa noite, que o teu Espírito Santo continue a obra aqui na terra. Para cada pessoa que ouviu da sua casa, da sua rede social, do celular, da televisão, onde quer que seja, que ele tenha ciência de que ele precisa tomar a decisão hoje, de preparar-se para muito em breve viajar para o reino dos céus. Pai querido, é triste ver alguém perder, né, uma viagem, perder o trem, perder o avião. E não desejamos que ninguém perca o embarque para Canaã celestial. Por isso hoje, ouvindo a tua voz, queremos abrir o nosso coração e estar do seu lado, firmes até o fim, até que o Senhor venha nos buscar. Abençoe todos que estão aqui, que estão em casa, que estão acompanhando a mensagem, e que o Espírito Santo continue nos acompanhando na compreensão da sua palavra. Não merecemos nada, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã você está convidado para estar conosco aqui na igreja e assistir mais um tema espetacular dessa série do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Boa noite para todos.